Demorou? Demorou, mas ela finalmente chegou e valeu a espera? É claro que valeu. A segunda temporada ela está assim impecável. Fala Bozoca, eu sou o Ellison, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou comentar com vocês sobre a segunda temporada da série Prisma e eu vou fazer os comentários sem spoilers primeiro e depois eu vou falar aí um pouco para quem já assistiu, pra gente comentar aqui com spoilers. Eu sei que infelizmente a segunda temporada ela ainda não está disponível aqui no Brasil, ela está disponível apenas na Itália. Eu infelizmente não tenho uma data aqui para poder falar para vocês de quando vai sair, ainda não existe uma previsão. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não tem uma noção alguma de quando é que a Prime vai colocar, mas eu estou fazendo e peço que vocês façam também, comentar lá nos posts da Prime Brasil, pedindo para trazer a segunda temporada de Prisma aqui para o Brasil, para eles verem o quanto a série ela tem poder e ela é relevante para nós brasileiros. Então vamos lá. Primeiramente, comentando aqui a segunda temporada sem spoilers. Eu amei muito essa segunda temporada. Eu acho que eles acertaram muito. A segunda temporada, ela conseguiu se sobressair muito em um nível com relação à primeira temporada. Tanto na questão da fotografia em si, se você for assistir a primeira temporada, como também a questão dos roteiros. Se você for pegar para você assistir a primeira temporada de novo, como eu estava assistindo, e for assistir a segunda temporada logo em seguida, você vai conseguir perceber assim facilmente a evolução que a série ela teve da primeira temporada para a segunda, principalmente na questão do roteiro, das histórias, das narrativas, tá tudo muito mais aprofundado. E assim, a série ela tá nessa segunda temporada num clima muito gostosinho assim de você assistir. Ela continua com a mesma essência que a gente tem na primeira temporada, que é uma série mais leve, uma série sem pesar tanto, uma série que você assiste e você tem o seu coração ali aquecido por ela. E a gente tem essa continuidade na segunda temporada também. Como eu falei aí sobre as fotografias, eu acho que nessa segunda temporada a gente tem uma fotografia que ela conversa muito melhor com os diálogos, com as narrativas, com os personagens em si. A gente tem ali uns planos muito dramáticos que fazem com que você sinta a sensação que está acontecendo ali naquele momento, você sinta as emoções. Então assim, a série ela está conversando muito melhor com a produção de maneira geral e principalmente com você que está assistindo, porque ela te dá uma experiência mais completa de tudo que está rolando ali no momento. Se tá uma coisa mais dramática, se tá uma coisa de briga, se tá uma coisa mais quente, uma coisa mais romântica, uma coisa mais fofinha, tudo tá muito bom, muito bom mesmo. Outra coisa que eu gostei muito nessa segunda temporada são os novos personagens. Apesar da gente não ter um aprofundamento tão grande aí nos personagens novos, que eles estão chegando aí na parada, mas assim, a gente tem uns personagens muito bacanas que chegam, que fazem ali, apesar de não roubar tanto a cena, mas eles têm alguns momentos importantes. Eles são importantes para os nossos personagens secundários, que agora eles têm um pouco mais de destaque, que foi algo que eu gostei muito, porque assim, a série, na primeira temporada, apesar da gente ter a Nina ali, que trouxe um pouco mais dessa dinâmica para a primeira temporada, nessa segunda temporada a gente tem a Nina dando continuidade aí, mas a gente tem alguns outros personagens que não tiveram tanto destaque na primeira temporada, que agora tem, e que principalmente os novos personagens servem de suporte para os nossos personagens secundários. E uma coisa que eu preciso elogiar, e eu vou elogiar sempre, é a atuação assim gigante do Mattia Carano, que assim, ele interpretando o Andrea e o Marco, eu fico assim, meu Deus, cara, tu é muito bom. Ele me lembra muito a maravilhosa Tatiana Maslany, que quem já assistiu Orphan Black vai entender o que eu tô falando. Acho que ele tá tão bom quanto ela, interpretando os dois gêmeos, porque eu acho que é muito difícil você interpretar dois personagens por si só e dois personagens tão complexos, dois personagens com identidades muito diferentes, e os momentos em que eles dois estão juntos é muito bom mesmo. Então assim, o que eu podia falar sem spoilers, eu acho que é isso. Então eu peço para você que não assistiu ainda, tenha um pouco de paciência, qualquer dúvida, você pode me chamar no meu Instagram, que eu converso contigo por lá. E para quem já assistiu, por favor, não comente aqui spoilers sem avisar para as pessoas que ainda não assistiram, porque eu vou começar agora a falar sobre a segunda temporada comentada aí com spoilers. Então, se você não assistiu e quer ver esse vídeo, aí a partir de agora é por sua própria conta e risco. E você que já assistiu, por favor, coloque sempre no comentário alguma coisa avisando
que você tá dando spoiler, que você tá falando com spoiler, pra gente não estragar aí a experiência de ninguém, tá bom? Primeiro de tudo, eu vou falar aqui sobre a cena do ônibus, o que foi aquilo, minha gente? Foi um bait muito grande. Eu sei que a gente que estava assistindo tinha uma grande expectativa, eu pelo menos tinha, para essa cena, já que foi aí o final da primeira temporada e era algo muito chocante pra gente, algo muito revelador, o que vai acontecer, e muitas teorias e muitos pensamentos, e revendo aquela série e o drama e tudo que foi colocado em cima dela, pra gente não ter nada. Eu acho que essa foi, assim, a minha única frustração propriamente dita com relação à segunda temporada, porque eu acho que eles perderam uma grande chance de criar um enredo muito potente para já iniciar essa segunda temporada de uma forma, assim, avassaladora, e não foi o que aconteceu. Basicamente, eles meio que descartaram porque não teve tanta importância nada do que aconteceu ali na cena do ônibus. A gente só viu ali em alguns flashbacks o que aconteceu da cena do ônibus, e eu acho que eles deveriam ter começado essa nova temporada de fato com a cena do ônibus, porque era o que assim, o que a gente mais queria ver, era isso. Mas não aconteceu, então bola pra frente, e é o único erro que eu tenho pra falar aqui dessa segunda temporada. E já pegando aí o fio da meada com relação a essa cena do ônibus, eu fiquei assim um pouco impressionado, porque eu não esperava que o Daniel, ele fosse um personagem assim tão carismático, um personagem que a gente ia se apegar tanto com ele, porque eu acho que ele foi assim grandioso com relação à forma como ele reagiu ali com a Andrea. Eu confesso que eu esperava ele ser, sei lá, um pouco tóxico, meio que querer se afastar. A gente vê alguns momentos que é normal ali dele, ele tá começando a se entender. Tem um momento muito engraçado em que ele pesquisa que se ele se apaixonar por uma pessoa que tá indecisa, digamos assim, se ele é gay, e aí ele começa a gerar aquela dúvida na cabeça dele, de entender quem ele é, de entender os próprios sentimentos dele com relação ao Andrea. E assim, eu acho que ele foi muito importante e ele foi assim grandioso, não tem como não gostar dele, assim, com relação tem um ressalvo aí que eu vou já falar, mas eu acho que ele me surpreendeu muito, porque eu não esperava que ele fosse, eu esperava ele ser tóxico, na verdade. Eu achei que ia ser uma relação que inicialmente seria tóxica, mas que depois a gente ia ter um personagem que ia se revelar, que ia entender, enfim. Mas eu não esperava isso tão rápido e nem que ele fosse fofinho assim, como ele tá sendo aí nessa segunda temporada. Eu acho que uma coisa que eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor e eles não trabalharam foi o lance lá do vídeo do Daniel com a menina, que eu esqueci o nome dela agora, meu Deus. Mas eu acho que, assim, foi uma coisa que foi colocada, foi uma coisa que teve destaque ali no trailer, teve uma certa importância, mas eu acho que eles poderiam ter trabalhado um pouco melhor para dar um pouco mais de destaque, para trazer a comunicação que eles queriam dar de uma forma bem mais potente, que ficou uma coisa meio que, não sei, um pouco jogada. Eu pelo menos achei isso. Não sei se vocês acharam, não sei se vocês concordam, mas foi o que eu achei. Quem concorda comigo que o Marco, ele começa essa segunda temporada assim, insuportável. Ele vira um boy lixo, ele vira assim um personagem que você fica assim, meu Deus, lá vem cena de novo dele. Eu achei ele assim muito chato. Eu sei que ele tá assim com alguns problemas, mas nessa segunda temporada o arco dele foi um arco assim de realmente uma pessoa tóxica, uma pessoa incompreensível, uma pessoa idiota. O que ele faz com o irmão dele ali, eu achei assim perverso, eu achei cruel, eu achei ele péssimo. Assim, no começo dessa segunda temporada, principalmente que ele tá querendo bancar uma de garanhão, e aí ele tá se achando, e ele se coloca ali em um papel que não é muito o papel dele, e ele é um personagem, assim, difícil de você lidar nessa segunda temporada, difícil de você aceitar. E eu acho que muito do final tem um pouco a ver com o que acontece com ele ao desenrolar de toda essa segunda temporada. Nossa, e agora eu vou falar do casal assim mais esperado de toda essa série. O Dani e o Andrea, muito fofinhos, a cena deles muito bem trabalhadas, todos os momentos ali, uma química gigantesca entre os dois atores, uma coisa muito bem desenvolvida. Uma das coisas que eu quero mais elogiar nessa segunda temporada é o desenvolvimento do romance dos dois personagens.
Eu não achei lento de forma alguma. Eu achei, assim, muito bem trabalhado, muito cuidadoso, tudo que eles vão fazendo, de uma forma muito sutil. A gente não é aquela coisa de que, tipo, eles estão aqui, eles depois já se atracam. Não, tem todo um contexto para que tudo aconteça. A gente presencia muitos momentos de conversa entre os dois, a gente começa a ver a evolução da relação entre os dois, que é a coisa mais bonita e, assim, mais incrível dessa segunda temporada. Nossa, muito bom mesmo. Assim, eu acho que eles acertaram em cheio. A cena lá dos marshmallows, onde eles dois estão ali num momento super fofinho. Eu queria muito que eles já tivessem se beijado ali, mas eu entendo não ter acontecido, porque foi uma coisa de que, tipo, faíscas estão rolando ali entre os dois. E calma, que aí, logo em seguida, no episódio 4, que pra mim foi o meu episódio favorito, acontece aí o tão esperado beijo entre os dois personagens, e foi assim muito bom mesmo, assim, aqueceu o coração, e a gente comemora, e a gente ri, e a gente, enfim, a gente se conecta muito com os personagens e com a história dos dois, que é muito bonitinha. E como toda história, tem as suas idas e vindas, tem os seus momentos de altos e baixos, como todos os casais, como todas as relações. Que é onde o Dani, ele erra, e eu acho que, não sei, eu não gostei muito, não só por torcer pelo casal, mas porque eu achei uma coisa tão nada a ver colocar o Dani e a treinadora para se pegar, minha gente. Eu achei muito nada a ver, porque assim, na minha concepção, no momento em que ele está passando ali pelos problemas dele, que ele encontra um apoio emocional e um apoio físico nela. Físico, quando eu digo, é no sentido de ter um adulto, uma pessoa que lhe dá ali suporte, porque ele estava desamparado, sem saber para onde ir, o pai expulsou ele de casa, toda aquela confusão rolando na vida dele, ele meio perdido, muitas coisas acontecendo, ele tentando se entender. E aí a gente tem esse apoio dela, e eu não sei, mas para mim ela representava uma figura materna para ele, uma mãe, uma pessoa que cuidaria dele, uma pessoa que estaria ali apoiando, fazendo com que ele estudasse, compartilhando momentos familiares com ele. Eu esperava muito mais esse contexto. E aí, de repente, assim, apesar de ser um pouco óbvio, pela questão lá da cena deles dois dançando juntos, que já ficou meio ali, tá acontecendo algo mais, eu já sei o que vai acontecer. Foi um pouco óbvio, mas eu esperava um plot no sentido de que não iria acontecer, porque a gente já esperava que acontecesse. E aí acontece, e a relação do Dani com a Andrea começa a desandar aí. O Dani foi assim, eu entendo que ele está um pouco confuso ainda, ele está tentando se entender, ele está aprendendo, na verdade, a entender um pouco mais dele mesmo, e tem todo o contexto que acontece ali, não foi algo forçado, não foi algo que aconteceu só por acontecer. Existe todo um contexto para que tudo aconteça ali, mas eu realmente achei um pouco desnecessário, dado o roteiro que eu achava que a série ela tomaria nessa questão deles dois, mas foi algo interessante porque deu uma alavancada, uma chacoalhada aí, e uma quebra na relação do Dani com a Andrea, para que depois a gente veja isso renascer, isso se reconstruir, eles se reconciliarem novamente. E assim, uma coisa que eu fiquei assim de coração partido é tipo o que fizeram com a Nina, assim. Eu acho bonitinho, não sei se eu acho bonitinho a relação que estão tentando colocar, o arco que estão tentando dar para a Nina, porque assim, eu acho que não é uma coisa que cabe muito a ela. E além de que eu acho que eles acabaram muito a amizade da Nina com o André, que para mim era algo que eu esperava muito, porque na primeira temporada a gente tem toda essa descoberta aí da relação da Nina com o André, e acontece muita coisa, e é tudo muito bonitinho, a confiança que eles dois estabelecem, dado o contexto de que a Nina acabou aí, né, tendo uma relação com a ex do André, e aí eles se odiavam, e eles acabam se tornando amigos, e eu acho que nessa segunda temporada faltou esses momentos de amizade, esse momento de conexão entre os dois, já que um era uma pessoa tão importante para o outro. Eles estão bem afastados, assim, digamos, nessa nova temporada, algo que eu não queria que tivesse acontecido e que eu esperava ver mais da amizade entre os dois, e eu acho que a Nina, ela tá se perdendo aí, se tornando
um pouco meio perdida. Esse arco dela tá um arco bem confuso, que a gente não sabe para onde ela vai, quais as decisões que ela vai tomar. Algo que é bacana porque, de certa forma, impressiona a gente, mas deixa assim a gente com o coração partido, porque eu particularmente gosto muito dela. Eu acho que um dos momentos assim mais importantes dessa segunda temporada é que algumas pessoas, por exemplo, tinham comentado para mim: eu não consigo entender ainda se o André ele é bi, se ele é trans, como que ele se identifica. A gente tem nessa segunda temporada um pouco mais sobre a questão de identificação dos personagens de maneira geral. A gente tem um pouco mais desses discursos presentes nessa segunda temporada e a gente finalmente consegue entender como o André ele se identifica. Eu achei assim muito bacana ver o André junto com as meninas, ver assim ele tendo ali alguns choques de realidade para ele poder acordar, para ele poder se aceitar. E é muito bacana ver assim o processo de construção do personagem e o processo dele se aceitar, apesar de assim por muito tempo ele ter vivido escondido, e aí depois a gente tem esse processo dele de se libertar, de se aceitar, de mostrar para o mundo como ele é, quem ele é, e aí ele de fato começar a ser ele mesmo, e a gente vê a mudança, a transformação, a felicidade dele em poder ser ele mesmo do jeito que ele sempre quis. E a gente vê também algumas cenas do passado que são super importantes para contextualizar tudo para a gente com relação a tudo, incluindo a mãe dele, que é uma pessoa assim horrível e que eu acho que ela vai começar a se arrepender um pouco do que ela está fazendo com a Andrea, apesar de que a gente vê que isso é uma coisa bem tradicional que ela traz lá de trás. Mas eu acredito muito que ela vai se arrepender e talvez nessa próxima temporada, na terceira temporada, a gente vai ver ela começando a se desconstruir para poder entender. Porque eu acho que ela ama muito os filhos dela, então eu acredito que ela vai mudar, né? Se não mudar também a gente não precisa dela, não. E sobre o último episódio, eu esperava um pouco mais desse último episódio. Eu achei os episódios, assim, da temporada em si bem curtos. Eu acho que poderia ter estendido um pouco mais. Não precisaria ser mais que 8 episódios, mas os episódios que são 30 e poucos minutos, mais ou menos, eu acredito muito que eles poderiam ter estendido um pouco mais, porque teria sido mais interessante, teria mais coisa para acontecer, poderia ter se aprofundado mais em algumas relações que ficaram desconexas, que ficaram um pouco vagas. Sobre a terceira temporada, eu não vi ainda, pelo menos até o momento desse vídeo, nada que diga que a terceira temporada foi confirmada. Eu estou assim torcendo muito para que a terceira temporada seja confirmada de fato, porque a gente precisa muito da terceira temporada, mas que ela primeiro chegue aí no Prime Brasil para que todo mundo possa ver, para que mais pessoas possam conhecer a série. E eu convido você a deixar aqui nos comentários o que você achou dessa temporada, para a gente comentar, conversar junto sobre os acontecimentos, conversar com outras pessoas. E por favor, se você for colocar algum spoiler, deixa só um aviso assim de spoiler, para se alguém que não assistiu ainda não pegue aí o spoiler, não tenha a sua experiência estragada. E se você tiver alguma sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal, deixa aqui para mim. Eu vou tentar reassistir a primeira temporada novamente para trazer mais vídeos. Eu vou tentar, se vocês quiserem, eu posso trazer um resumo da primeira temporada e trazer alguns outros vídeos aqui para o canal. Se vocês tiverem sugestões, deixa aqui nos comentários para a gente conversar mais. Então é isso, muito obrigado se você assistiu até aqui. Desculpe, o vídeo ficou um pouco longo, mas era muita coisa para a gente conversar sobre essa segunda temporada. E é isso, muito obrigado, vai ver os outros vídeos aqui do canal e seja muito bem-vindo se você é novo. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.